Imagine uma tempestade furiosa, daquelas que fazem as janelas tremerem e parecem querer arrancar o telhado da sua casa. Enquanto o vento uiva e os trovões ecoam, você se sente pequeno e vulnerável. É exatamente assim que nos sentimos quando enfrentamos momentos de angústia em nossa vida. E é precisamente nesses momentos que o Salmo 20 vem ao nosso resgate como um farol de esperança. Este lindo salmo começa com palavras que aquecem o coração. O Senhor te responda no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Não é reconfortante saber que temos alguém que nos ouve quando mais precisamos? Pense naquela vez em que você estava tão preocupado que não conseguia dormir. Você se virava na cama com a mente cheia de problemas que pareciam montanhas impossíveis de escalar. Talvez fosse uma doença, problemas financeiros ou um relacionamento rompido. Nesses momentos de escuridão, o Salmo 20 nos lembra que não estamos sozinhos. É como se Deus colocasse a mão em nosso ombro e dissesse: "Estou aqui, eu te ouço." A proteção divina não é um conceito abstrato. É tão real quanto o ar que respiramos. Quando o salmista diz: "Envie-te socorro do seu santuário e te sustenha desde Sião", está nos mostrando que Deus não é um ser distante, mas está ativamente envolvido em nossas lutas. É como ter um guarda-costas celestial que nunca dorme, nunca se distrai e nunca se cansa de cuidar de nós. Você já observou uma mãe protegendo seu filho pequeno? Com que atenção ela vigia cada passo, pronta para correr em socorro ao menor sinal de perigo. Assim é o nosso Deus, mas com um poder infinitamente maior. O salmista sabia disso e por isso confiava que Deus lhe enviaria a ajuda do seu santuário. Não é uma ajuda qualquer, mas uma que vem do mais alto, do lugar mais sagrado. Às vezes nos perguntamos se realmente Deus nos ouve. Oramos e parece que nossas palavras batem no teto e voltam. Mas o Salmo 20 nos assegura que Deus não apenas ouve, mas responde. É como quando você liga para um amigo no meio da noite e, embora pudesse esperar que ele não atendesse devido ao horário, você ouve sua voz sonolenta do outro lado da linha, disposto a ajudar. Assim é Deus, sempre disponível, sempre atento ao nosso clamor. O salmista continua dizendo: "Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio." Não é maravilhoso saber que Deus se interessa até pelos desejos do nosso coração? Não é um Deus frio e distante, mas um que se preocupa com o que nos preocupa, que se alegra com nossa alegria e sofre com nossa dor. A proteção de Deus é como um escudo invisível que nos cerca. Talvez nem sempre possamos vê-lo, mas está lá. Pense nas muitas vezes em que você esteve prestes a sofrer um acidente e, por alguma razão inexplicável, se salvou por um triz. Ou aquelas ocasiões em que as coisas pareciam impossíveis e, de repente, tudo se resolveu de maneira inesperada. Não são coincidências. É a mão de Deus operando a seu favor. Em um mundo onde tudo muda constantemente, onde promessas são quebradas e pessoas decepcionam, é reconfortante saber que podemos confiar na proteção divina. O salmista nos lembra que o Senhor se lembra de todas as nossas ofertas e aceita nossos sacrifícios. Isso significa que Deus valoriza nossa devoção, nossa fidelidade e nosso amor. Ele vê quando você se ajoelha em oração tarde da noite, quando você escolhe fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, quando você confia nele apesar das circunstâncias. Sabe aquela sensação de paz que desce sobre você em meio à tormenta? Aquele momento em que, apesar do caos ao redor, você sente uma tranquilidade inexplicável? Isso é a proteção divina em ação. É Deus cumprindo sua promessa de estar conosco em todos os momentos, especialmente nos dias de angústia. Quando meu filho era pequeno, tinha medo de dormir sozinho no quarto. Toda noite eu o cobria, acendia uma pequena luz noturna e dizia: "Papai está no quarto ao lado. Se precisar de mim é só chamar." Isso o tranquilizava o suficiente para dormir. Da mesma forma, Deus nos diz através do Salmo 20: "Estou aqui, bem perto. Se você me chamar no dia da angústia, eu responderei." A beleza deste salmo está em sua promessa de proteção imediata. Não é algo para um futuro distante, mas para o agora,
para o dia da angústia que você possa estar enfrentando hoje. É como um guarda-chuva que se abre justamente quando começa a chover, protegendo-o no momento exato em que você precisa. Lembre-se, a proteção divina não significa ausência de problemas, mas presença constante de Deus em meio aos problemas. É a certeza de que mesmo quando as águas são profundas e a noite é escura, não estamos navegando sozinhos. O capitão do barco conhece o caminho e nos levará em segurança ao outro lado. Como o salmista confiava, podemos descansar na certeza de que o Senhor responderá no dia da angústia e o nome do Deus de Jacó nos protegerá. Imagine aquela sensação de alegria que sentimos quando um presente perfeito está sendo preparado especialmente para nós. Alguém pensou carinhosamente no que realmente queríamos e se dedicou a encontrá-lo. É essa mesma sensação de cuidado personalizado que encontramos no segundo tópico do Salmo 20, onde vemos a confiança nos sacrifícios e planos oferecidos a Deus. O salmista nos diz: lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Estas palavras trazem consigo uma verdade preciosa, que muitas vezes esquecemos em nosso dia a dia corrido. Cada vez que dedicamos algo a Deus, seja nosso tempo, nossos recursos ou nossas habilidades, Ele nota. Não passa despercebido. Imagine um caderno divino onde cada ato de devoção é anotado com cuidado, cada sacrifício registrado com carinho. Lembro-me de uma tarde quando minha filha pequena me trouxe um desenho. Era simples, apenas alguns rabiscos coloridos, mas ela representava seu melhor esforço. Com que orgulho ela me entregou aquele papel, e com que alegria eu o coloquei na porta da geladeira, como um tesouro precioso. Se eu, sendo humano e imperfeito, valorizei tanto aquela oferta simples, quanto mais nosso Pai Celestial valoriza nossas ofertas sinceras, por mais simples que possam parecer aos olhos do mundo. Quando levantamos cedo para ter um momento de oração, antes do trabalho Deus se lembra. Quando abrimos mão de algo que desejamos para ajudar alguém necessitado, Deus se lembra. Quando permanecemos fiéis em meio às dificuldades, continuando a confiar mesmo quando seria mais fácil desistir, Deus se lembra. Não é uma memória passageira, mas um registro permanente de nossa devoção. O Salmo continua com uma promessa que acalma o coração ansioso. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Pare um momento e deixe essas palavras penetrarem em seu espírito. O Criador do universo, aquele que colocou as estrelas em seus lugares e traçou o caminho dos oceanos, se importa com os desejos do seu coração. Não é extraordinário? Talvez você esteja se perguntando: mas isso significa que Deus me dará tudo o que eu quiser? A beleza desta promessa está em sua conexão com o versículo anterior. Quando oferecemos nossos sacrifícios a Deus, quando alinhamos nossa vontade com a dele, nossos desejos começam a refletir os dele. É como um rio que naturalmente flui na direção do oceano. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nossos planos se parecem com os planos que Ele tem para nós. Pense em uma família que economiza durante anos para construir sua casa própria. Cada tijolo representa um sacrifício, cada parede um sonho realizado. Quando finalmente se mudam, há uma satisfação que vai além da conquista material. É a realização de um plano longamente acalentado. Da mesma forma, quando confiamos nossos planos a Deus, quando os colocamos em suas mãos por meio de nossas ofertas e sacrifícios, Ele trabalha para realizá-los no tempo certo e da maneira certa. O rei Davi, a quem muitos atribuem este salmo, conhecia bem essa verdade. Ele mesmo havia sido um simples pastor que se tornou rei, não por seus próprios esforços, mas porque confiou seus caminhos ao Senhor. Seus planos prosperaram não porque eram perfeitos, mas porque estavam nas mãos perfeitas. Há uma tranquilidade que vem dessa confiança. É como entregar as chaves do carro para um motorista experiente em uma estrada perigosa e desconhecida. Você pode relaxar no banco do passageiro, sabendo que está em boas mãos. Quando confiamos nossos sacrifícios e planos a Deus, podemos descansar na certeza de que Ele sabe o melhor caminho. Você se lembra daquela vez em que algo não saiu como planejado e mais tarde você descobriu que foi para o melhor?
Aquele emprego que você não conseguiu, abrindo caminho para uma oportunidade ainda melhor? Aquele relacionamento que terminou, preparando espaço para a pessoa certa entrar em sua vida? Aqueles são momentos em que podemos olhar para trás e ver a mão de Deus guiando nossos planos para um resultado que não poderíamos ter imaginado. O Salmo 20 nos lembra que não precisamos carregar o peso de fazer tudo funcionar por nós mesmos. Podemos confiar nossos sacrifícios e planos àquele que vê o quadro completo, que conhece o fim desde o princípio. Como um tecelão habilidoso que trabalha em um tapete complexo, Deus entrelaça os fios de nossas vidas, nossos sacrifícios e planos, em um padrão de beleza e propósito que só será totalmente revelado no tempo certo. Você já experimentou aquela explosão de alegria que vem quando recebe uma notícia maravilhosa? Aquele momento em que seu coração parece que vai saltar do peito e você não consegue conter o sorriso? É exatamente essa sensação que o terceiro tópico do Salmo 20 nos convida a experimentar: a alegria na salvação divina. Alegrar-nos-emos na tua salvação, e em nome do nosso Deus ergueremos pendões. Estas palavras vibram com uma energia contagiante, como uma festa surpresa, onde todos estão reunidos para celebrar uma grande vitória. Não é uma alegria contida, educada, de quem apenas sorri discretamente. É uma alegria expansiva, que ergue bandeiras, que canta em voz alta, que dança sem se importar com quem está olhando. Uma vez presenciei a reação de uma família quando souberam que seu filho, perdido durante uma enchente, havia sido encontrado são e salvo. Os gritos de alegria, os abraços apertados, as lágrimas que corriam livremente. Era impossível ficar perto deles e não se emocionar também. A salvação do menino não era apenas um fato, era um motivo de celebração intensa. Da mesma forma, a salvação que Deus proporciona não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade que deve ser celebrada com todo o coração. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Perceba a confiança nessas palavras. Agora sei. Não é uma esperança vaga, um talvez, um quem sabe. É uma certeza inabalável. É como quando você está perdido em uma floresta escura e, de repente, vê uma luz familiar no horizonte. Naquele momento você sabe, com absoluta certeza, que encontrou o caminho para casa. Pense em um time de futebol que está perdendo por vários gols e, nos minutos finais, consegue uma virada espetacular. A explosão nas arquibancadas, os abraços entre desconhecidos, a euforia coletiva, tudo isso reflete a alegria mencionada neste salmo. A salvação divina é como essa virada inesperada quando tudo parecia perdido e merece ser celebrada com o mesmo entusiasmo, ou ainda mais. Há um detalhe precioso neste trecho do salmo. A salvação vem dos seus santos céus. Isso nos lembra que a ajuda que recebemos não é comum, não é ordinária. Vem de um lugar santo, perfeito, imaculado. É como receber um presente não apenas valioso, mas com procedência real, com o selo do próprio Rei. Quando Deus estende sua mão para nos salvar, Ele o faz a partir de sua santidade, de sua perfeição. O poder salvador da sua mão direita evoca uma imagem de força e precisão. Na cultura hebraica, a mão direita simbolizava poder e honra. Quando o salmista menciona que Deus usa sua mão direita para salvar, está nos dizendo que Ele emprega sua força máxima, sua habilidade suprema em nosso favor. Não é um socorro relutante ou parcial, mas um resgate completo, poderoso, definitivo. Lembro-me de quando meu filho aprendeu a andar. Nos primeiros passos, eu caminhava atrás dele com as mãos estendidas, pronto para segurá-lo ao menor sinal de queda. Um dia ele tropeçou em um brinquedo e começou a cair para trás. Em um movimento rápido, minha mão o alcançou e o segurou firmemente, evitando o tombo. O olhar de alívio e confiança que ele me lançou naquele momento era indescritível. Da mesma forma, a mão direita de Deus está sempre estendida, pronta para nos segurar quando estamos prestes a cair. A alegria na salvação divina é também uma experiência comunitária. O salmista não diz alegrar-me-ei, mas
Alegrar-nos-emos. É uma celebração coletiva, um coro de gratidão que se eleva quando reconhecemos a intervenção de Deus em nossas vidas. Como em um casamento, onde a felicidade dos noivos transborda e contagia todos os presentes, a alegria da salvação divina é contagiante, expansiva, inclusiva. Pense em como você se sente quando supera um grande desafio, uma doença grave, uma crise financeira, um problema que parecia impossível de resolver. Aquele suspiro de alívio, aquela sensação de que um peso enorme foi tirado dos seus ombros. Agora multiplique isso por 1000, e você começará a entender a alegria que o salmista está descrevendo. É uma alegria que vem da compreensão profunda de que não estamos sozinhos em nossas lutas, de que há alguém maior do que nós, intervindo a nosso favor. Em nome do nosso Deus, ergueremos pendões. Os pendões, ou bandeiras, eram símbolos de identidade e vitória nos campos de batalha. Erguer pendões significava declarar publicamente a quem pertencia o mérito da vitória. É como aquele jogador que, após marcar um gol decisivo, aponta para o céu em reconhecimento a Deus. O salmista nos convida a fazer o mesmo, a não esconder nossa gratidão, a proclamar abertamente que foi Deus quem nos salvou. Há uma beleza especial em poder erguer pendões em nome do nosso Deus. É reconhecer que, por mais que nos esforcemos, há batalhas que não podemos vencer sozinhos. É admitir nossa dependência sem vergonha, com a cabeça erguida e o coração grato. É como uma criança que, ao receber elogios por um desenho bonito, diz com simplicidade: "Foi meu pai quem me ensinou." A alegria na salvação divina não é passageira como as alegrias deste mundo, que vêm e vão com as circunstâncias. Uma alegria ancorada na certeza de que o Deus que nos salvou ontem é o mesmo que nos salva hoje e nos salvará amanhã. É como construir sua casa sobre a rocha. Mesmo quando as tempestades vierem, a fundação permanece sólida. Você já observou como as crianças naturalmente confiam em seus pais? Quando um pai estende a mão, a criança a segura sem hesitar. Quando ele diz "pule", a criança salta do muro, certa de que será amparada. Essa confiança inabalável ilustra perfeitamente o quarto tópico do Salmo 20. A confiança em Deus versus a confiança nos recursos humanos. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Esta é uma das declarações mais poderosas de todo o Salmo. Em poucas palavras, o salmista estabelece um contraste claro entre duas fontes de segurança, a humana e a divina. Os carros e cavalos mencionados não eram meios de transporte comuns, mas representavam o poderio militar da época. Eram os tanques de guerra e aviões de combate daquele tempo. Simbolizavam força, poder, vantagem estratégica. Imagine uma pequena nação enfrentando um exército inimigo muito maior. Do outro lado da colina, eles veem milhares de cavalos e carros de guerra, as armas mais avançadas da época. O metal das armaduras reluz ao sol. Os cascos dos cavalos fazem a terra tremer. É intimidante, é assustador. O impulso natural seria desanimar ou buscar desesperadamente mais carros e mais cavalos. Mas o salmista apresenta uma alternativa radical. Nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Em vez de confiar no poder visível, palpável, mensurável, ele escolhe confiar no invisível, no poder do nome de Deus. É como se dissesse: nossos recursos podem ser limitados, mas nosso Deus não tem limites. Há alguns anos conheci um homem que havia perdido tudo em um incêndio: sua casa, seu carro, suas economias de uma vida inteira. Quando o visitei, esperava encontrá-lo devastado. Para minha surpresa, ele estava tranquilo, quase sereno. "Perdi muita coisa", ele me disse, "mas não perdi o mais importante. Minha confiança não estava nessas coisas, mas em Deus. E ele continua o mesmo." Aquele homem entendia profundamente o espírito do Salmo 20. O Salmo continua com um contraste impressionante. Eles se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Visualize esta cena por um momento. De um lado, aqueles que depositaram sua confiança em recursos humanos, por mais impressionantes que fossem, agora estão curvados, derrotados. Do outro lado,
Os que confiaram em Deus estão de pé, firmes, vitoriosos. É como aquele experimento que talvez você já tenha feito na escola. Uma construção feita de palitos e cola parece forte, mas quando submetida à pressão, desmorona. Já uma estrutura simples, mas construída sobre princípios corretos de engenharia, permanece intacta mesmo sob grande peso. A confiança nos recursos humanos é como aquela primeira estrutura, impressionante à primeira vista, mas incapaz de suportar as verdadeiras pressões da vida. Esta verdade se repete ao longo de toda a história. Impérios que pareciam invencíveis caíram. Fortunas que pareciam inesgotáveis desapareceram. Sistemas de segurança que pareciam infalíveis falharam. Mas aqueles que confiaram no nome do Senhor, em seu caráter, sua fidelidade, sua bondade, encontraram uma âncora que resistiu a todas as tempestades. Lembro-me de uma viagem que fiz com minha família. Estávamos dirigindo por uma estrada desconhecida quando nosso GPS parou de funcionar. Tínhamos um mapa impresso no carro, mas estava desatualizado. Por alguns momentos, sentimos aquele aperto no estômago que vem com a sensação de estar perdido. Foi então que encontramos um morador local, que não apenas nos indicou o caminho certo, mas se ofereceu para nos guiar até lá. Seguindo aquele homem que conhecia cada curva e cada atalho, chegamos ao nosso destino em segurança. De modo similar, quando confiamos no nome do Senhor, estamos seguindo alguém que conhece cada detalhe do caminho, cada obstáculo, cada possível perigo. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos. Este é o grito final do Salmo, um pedido direto e sincero. Depois de declarar sua confiança em Deus acima dos recursos humanos, depois de afirmar que permanecerá de pé enquanto outros caem, o salmista reconhece sua total dependência de Deus. Não há contradição aqui, na verdade, é precisamente porque ele reconhece sua necessidade que pode confiar tão plenamente. É como um filho que diz ao pai: sei que você pode me ajudar com esta matemática difícil, confio em você para me ensinar. O pedido de ajuda não diminui a confiança, pelo contrário, a expressa. Da mesma forma, quando clamamos a Deus por salvação, estamos demonstrando nossa confiança em seu poder e bondade. Pense na diferença entre confiar em um banco e confiar em um amigo íntimo. Você pode confiar que o banco guardará seu dinheiro com segurança, mas é uma confiança impessoal baseada em sistemas e instituições. Já a confiança em um amigo verdadeiro é pessoal, relacional, baseada em experiências compartilhadas e conhecimento mútuo. A confiança no nome do Senhor nosso Deus é deste segundo tipo. Não confiamos em um conceito abstrato, mas em uma pessoa que conhecemos e que nos conhece intimamente. Em nossa sociedade moderna, os carros e cavalos assumiram novas formas. Contas bancárias robustas, planos de saúde abrangentes, conexões poderosas, tecnologia avançada. Nada disso é inerentemente ruim. São bênçãos a serem apreciadas e usadas com sabedoria. O problema surge quando depositamos nossa confiança última nesses recursos, quando eles se tornam nossa fonte de segurança e identidade. O Salmo 20 nos convida a fazer um inventário honesto. Onde está realmente minha confiança? Em que? Me apoio quando os ventos sopram forte e o chão parece instável sob meus pés? Se a resposta for qualquer coisa além do nome do Senhor nosso Deus, o salmista gentilmente nos adverte: essa fundação não resistirá.